Eu acho que o que me manteve até hoje aqui, com um sorriso na cara e com aquilo, e sabendo e querendo estar aqui, é a motivação, portanto, é a paixão do movimento júnior. Isso é essencialmente, ou seja, se não temos paixão pelo movimento júnior, não, nunca vamos conseguir ou seja, nunca vamos conseguir ter a melhor performance possível. Malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversations. Eu sou o Ricardo, sou presidente da Autónoma Coms e hoje temos a presença aqui do Lourenço Costa, da JE Portugal, International Manager. Lourenço, obrigado por teres vindo. Obrigado É um prazer ter-te cá. Então, o Lourenço é da JE Portugal e, portanto, temos aqui, obviamente, já um órgão muito importante e muito, neste caso, é fulcral nas Junior Empresas, Junior Iniciativas em Portugal. Lourenço, eu queria te primeiro perguntar, vamos voltar um bocadinho atrás. Junior Data Consulting, como é que tu começas? Como é que começa o interesse por Junior Empresas? E fala-me um pouco sobre o teu percurso. Portanto, eu na verdade, eu entrei na faculdade, eu estudei na nova IMS, tirei Sistemas e Tecnologias de Informação, e portanto havia na altura, Junior Iniciativa na minha faculdade, que é a Junior Data Consulting, atualmente já é uma Junior Empresa, e eu na verdade não conhecia o projeto, ou, portanto não fazia ideia do que era uma Junior Empresa, não conhecia o movimento Junior português de todo. Tanto que no meu primeiro ano eu sabia que era uma associação que havia na faculdade, mas nunca me despertou muito interesse, sinceramente. Eu estive na associação de estudantes e só no segundo ano é que, portanto, quando comecei o segundo ano, é que eu tinha uns amigos que estavam na JDC e eles é que me disseram: olha, isto é porreiro, não sei o quê, pronto, eu sabia que era algo mais sério, mais formal, e portanto eu acho que também há um bocado este tabu e as pessoas acharem que a Jovem Empresa é algo muito sério e efetivamente não, é um associativismo diferente do que acho que é normal, Sim, da por Associação assim de dizer, Estudantes, dos exato, núcleos. mas que também, ou seja, que pode ser divertido, também desenvolves imenso, também conheces pessoas incríveis e que se tornam os teus amigos para o resto da vida. E portanto, sendo sincero, quando eu me candidatei à JDC no início, até era um bocadinho pela ideia de construir currículo. Portanto, isto até pode ser bom para o meu futuro, se calhar vou aprender qualquer coisa, posso pôr isto no currículo, no LinkedIn, acho que pode ser bom. Mas nunca achei que me envolver tanto como agora cá estou, não é? Mas, portanto, entrei no Departamento de Recursos Humanos e pronto, o que é que eu ia dizer? Foi efetivamente uma experiência espetacular, portanto, acho que. E na altura nós éramos uma engenharia iniciativa, eu não sabia o que era o movimento junior português, e como éramos uma engenharia iniciativa no início, quando eu entrei, também não me foi logo muito bem explicado o que era isto, porque eu acho que a engenharia iniciativa na altura, a JC na altura própria, ainda estava numa fase inicial em que, portanto, ainda não havia esta cultura de movimento júnior. Portanto, nós era uma associação, pronto, ela até era mais a direção na altura que estava a tratar desse processo, pronto, hoje é Portugal, de passar a júnior empresa. Portanto, isso para mim sempre passou ao lado, eu estava lá, comecei a gostar do Departamento de Recursos Humanos, a minha equipa era ótima, mas lá está, primeiro semestre tranquilo, acho que foi uma experiência normal, boa, era exatamente o que eu estava à espera, acho eu. Até que depois, em fevereiro, a JTC passou a junior empresa. E na altura, lá está, eu não estava a par do processo, porque não fazia parte da direção, eu acho que era a direção que estava a tratar disso na altura, e eles chegam ao pé de nós e dizem: bem, malta, agora nós somos uma junior empresa. E só aí, e eu não sabia, assim, o que é isso? O impacto da Qual é a cidade. diferença? Yeah. Não vai mudar nada, não vai mudar grande coisa, ou seja, em relação à nossa estrutura, mas efetivamente agora vamos ter isto tudo. E depois começámos a explicar mais ou menos o que era o movimento júnior. Tivemos também uma apresentação da GE Portugal sobre o que é que, ou seja, a partir de agora, o que é que vai ser, o que é que vai mudar na JDC, e mudou muito. Sim. E de facto começou-me a despertar muito interesse. E depois eu fui, logo em abril, ao Genial, que é um dos nossos, é o maior evento do movimento junior português atualmente, que é onde se premiam as junior empresas a nível nacional. E consegui ver o impacto das junior empresas que estavam nomeadas. Portanto, eu não conhecia de todo, fui àquele evento e fiquei completamente fascinado com o impacto que as junior empresas criam hoje em dia na sociedade. E eu, quando me apercebi, oh meu Deus, eu não estou. Ok, a JTC não é uma associação única deste género, há muitas mais, neste momento somos 26 em Portugal, que fazem exatamente igual, com alunos e malta da minha idade,
com exatamente o mesmo mindset, com os mesmos objetivos de vida, que têm esta mentalidade diferente de querer fazer mais, querer fazer diferente, e de facto foi muito inspirador para mim. Tanto que, lá está, depois comecei a me envolver cada vez mais, a gostar imenso, e depois tive, portanto, a sorte depois de continuar na JTDC como presidente no ano seguinte, e de facto também foi uma experiência espetacular. Não sei se queres agora desenvolver. Eu acho que, sim, era depois aqui uma parte que eu ia tocar, né? Obviamente, tu entraste, corrijo-me, segundo ano, né? No segundo ano, JTDC, início do ano. Recursos Humanos, processo de recrutamento, como é que foi? Eu acho que é importante também, porque nós assim temos essa referência para comparar processos. Claro que sim, claro que sim. Eu por acaso estava nervoso na altura, porque os meus amigos que estavam lá e que tinham-me incentivado a candidatar, tinham-me dito, olha, isto é uma coisa séria, portanto o processo de recrutamento é algo que se calhar vais ter de preparar, vais ter, não sei o quê, pronto, não é... eu nunca tinha passado por um processo de recrutamento e de facto fiquei nervoso. E basicamente ele consistia em algumas fases, portanto começava com a submissão do formulário, não é normal. Depois tínhamos as dinâmicas de grupo presenciais e depois tivemos ainda a entrevista final. E portanto, nas dinâmicas de grupo tínhamos não íamos de fato, mas quase, portanto era assim um ambiente mais formal. Foi um caso muito giro na altura. Eu por acaso gostei imenso do processo de recrutamento, eu gostei, diverti-me. Sim, é importante ter um processo de recrutamento assim. O nosso caso de grupo era super giro. E eu até fiquei motivado nessa altura, tá? Tipo, ok, Claro. era algo sério, algo que eu nunca tinha passado por, mas que eu até me diverti. E depois para a entrevista final também estava bastante nervoso, pronto, acho que é o normal, é um processo normal, e depois é que me explicaram, isto nós tentamos que se assemelhe ao máximo a um recrutamento real. E portanto, acho que essa experiência de ter passado por esse recrutamento, e agora também já por ter passado por outros e ver como é que funcionam os outros recrutamentos nas empresas, é de facto essa a grande diferença, que os recrutamentos que as empresas praticam são efetivamente muito semelhantes àquilo que é um processo de recrutamento numa empresa lá fora, quando vamos para o mercado de trabalho. E eu acho que também logo aí começa a experiência de ter esse contacto com o mundo real e perceber efetivamente como é que... E vamos muito mais bem preparados porque já passámos por isto. E acho que logo aí, mesmo que uma pessoa não entre na empresa e passou pelo recrutamento, já valeu qualquer coisa porque já conseguiu experienciar este processo que se calhar no outro lado... Ter aquela aprendizagem, exatamente. Pronto, depois tive a sorte de ficar, mas o recrutamento foi desafiante, mas foi giro. E depois, no departamento de recursos humanos, depois poder estar atrás, perceber como é que funciona, como é que se organiza e o que é que se pode mudar, também foi muito Vocês no JTDC eram quantos na altura? A estrutura já éramos no meu apartamento? Não, no total. No total. Mas quando estavas em recursos humanos, és capaz de ter uma ideia melhor. Sim. Nós éramos à volta de 55. Eram imensos. Já éramos bastante. Já era uma estrutura sólida. Sim. Era uma iniciativa já desenvolvida, tanto que lá está, passados uns meses passámos a empresa. A JTDC tinha quanto tempo nessa altura? Eles foram fundados em 2020, portanto tínhamos 2 anos. Yeah. Éramos muito recentes. Sim, e é lógico que tivessem logo, ou que justificasse já terem 55 pessoas, que é imenso. Sim. Por exemplo, na Autónoma como se chamamos 18, 17, acho eu. Pá, já é muita coisa para gerir, né? Claro, imagina 50 claro. tal pessoas, é preciso uns recursos Quem humanos. sabe daqui a um ano também estarão com uma equipa maior. Com mais gente, sim, porque nunca a verdade é esta sobre Junior Iniciativas, é que nós nunca sabemos os desafios que temos à frente. Claro. E portanto, acho que tu também consegues perceber isso, como também estiveste desse lado, nós nunca conseguimos perceber quais é que é os desafios que temos à frente e qual é que é a necessidade a nível de recursos humanos que nós necessitamos. Mas voltando também um bocado à parte do recrutamento, eu acho engraçado porque as pessoas não percebem, ou pelo menos muita gente não percebe, que o recrutamento que se pratica numa junior iniciativa ou numa junior empresa é mesmo de acordo com aquilo que há no mercado de trabalho. E isso é super importante porque, obviamente, que a nível de currículo é bom teres uma junior empresa, mas passares por estas experiências são as coisas que realmente fazem a diferença depois lá fora. É isso mesmo. Passando um bocado à frente, já tinhas mencionado, presidente da JTDC, como é que surge a oportunidade e explica-me um pouco o processo todo de transição de recursos humanos para presidente. Foi um salto muito grande. Portanto, na altura, no nosso departamento de recursos humanos, portanto, tinha bastante gente, ou seja, eu era o dos mais novos na altura, portanto havia muita malta de terceiro ano que ia sair, e portanto depois surge o convite, eu não estava nada à espera, vou ser sincero, mas eu acho que o que acontece, nós no recrutamento do segundo semestre, portanto, eu acho que eu envolvi-me muito no recrutamento, como a equipa toda, não é? Faz sentido. Mas não sei, eu calculo que tenha sido aí que se calhar tenha mostrado o meu valor ou algo assim, eles de alguma maneira viram alguma coisa em mim, acho eu, porque depois, uns meses mais tarde,
pronto, surgiu o convite. É isso, eu não sou a melhor pessoa para te explicar o porquê, na altura tentei também perceber, mas efetivamente, eu acho que, pronto, lá está, eu comecei a me envolver efetivamente muito na Junior Iniciativa, não só no Departamento de Recursos Humanos, mas no geral, comecei-me cada vez a me interessar mais, a querer saber sobre os outros departamentos, a estar presente em tudo, e isso faz mesmo toda a diferença, e eu acho que aí depois também vê o teu potencial e percebem, ok, esta pessoa está aqui e efetivamente gosta, portanto, está a ter uma boa experiência, e eu acho que nós temos de ser os maiores embaixadores daquilo em que estamos envolvidos, e portanto eu acho que comecei a ser mesmo embaixador da JDC, a ter orgulho de estar lá e a querer sempre trabalhar, e eu acho que foi um bocadinho essencialmente isso, e depois surgiu o convite. Eu fiquei completamente. Não estava nada à espera, aliás, até fiquei um pouco reticente, porque não tinha a certeza se era capaz. Portanto, Estavas à altura do desafio. era de facto algo que eu nunca sequer tinha pensado. Mas depois a direção que me estava a dirigir o convite explicaram-me o porquê, lá está, da minha envolvência e de acharem. E pronto, eu acho que eles viam qualquer coisa em mim que achavam que eu tinha perfil. E depois, lá está, nós depois há um processo que é de passagem de pasta que faz mesmo toda a diferença. E eu acho que também tive a sorte de ter um bom processo de passagem de pasta que me conseguiram explicar tudo logo desde o início, portanto, ainda meses antes de eu assumir qualquer funções, consegui ainda perceber, ou seja, explicaram-me tudo como é que funcionava, em todos os aspectos. E o que foi bom, e eu acho que aí também mostra logo, ou seja, eu adorei o processo de passagem de pasta, eu adorei aprender mais sobre a minha junior empresa. E na altura também vinha vinha também o desafio acrescido de agora somos uma junior empresa, porque foi tudo na mesma altura. Sim. Ou seja, passámos da junior empresa, Ou seja, tu selecionar a assumes a nova presidência direção. na altura em que passam para a junior empresa. Uns meses depois, ou seja, nós passámos a junior empresa em fevereiro, e eu só tomei posse no final de maio. Okay. Mas neste período também foi passagem de pasta. Eu fui convidado em março. Então, sim, praticamente. Fui convidado em março e depois nesses meses finais, pronto, foi ainda transição. Mas sim, estive desde o início lá, dessa altura, e portanto aprender também um bocadinho de tudo o que é o movimento júnior e o que é que traz, e o que é que significa, ou o que é que traz uma junior empresa, ser uma junior empresa, portanto, estar envolvida na network, também foi muito giro, e acho que também foi um bocadinho depois esse ano como presidente em que estive envolvido à séria na rede de junior empresas, que depois também me despertou o bichinho de querer estar na federação, mas acho que foi um bocadinho por aí, pronto. Ou seja, não estava à espera, mas acabei por aceitar, achei, pronto, quando é que vai ser a próxima vez que uma oportunidade destas vai surgir, não é? É algo único, é mesmo algo único de fazer parte de uma experiência destas, seja em que cargo for, e eu achei, qual é o pior que pode acontecer, não é? Ou seja, podia acontecer coisas podia não correr desse bem. Especialmente porque estavas na altura de transição. Exatamente, mas lá está, como está a dizer, o processo de passagem de pasta ajuda muito, e se te explicarem bem, se tiveres uma equipa motivada e pessoas com uma boa visão estratégica que saibam onde é que querem levar a associação, acho que também, que era o que nós tínhamos, sim, acho sim. que também, pronto, deixa-me confortável para aceitar o cargo. Claro. Eu acho curioso que tenhas dito isto tudo, porque tu no fundo pegas na JDC numa altura de transição, ou seja, junior iniciativa para junior empresa, mesmo que tenhas dito de fevereiro a maio, existe Sim. um processo de passagem de páginas que é demorado. Uhum. Eu queria te perguntar se este processo e depois quanto tempo é que depois tiveste como presidente? Um ano. Eu queria te perguntar se este processo mais esse ano de presidência te motivaram depois a ir para a JE Portugal. Sim, completamente. É isso mesmo que eu estava a explicar. Ou seja, neste processo de passagem, ou seja, na transição de GI para GE, eu ainda não. Ou seja, eu nunca na minha vida pensaria sequer na federação. Portanto, o meu objetivo na altura era: ok, agora nós somos uma nova jovem empresa, somos a jovem empresa mais recente na rede. E portanto, o que é que eu posso fazer agora? Ou seja, como é que nós podemos estar envolvidos? E como é que nos podemos marcar também? E como é que nos podemos diferenciar? Portanto, nós fomos ao nosso primeiro. Portanto, eu fui ao Genial na altura, mas foi o meu primeiro evento, eu nem sabia onde é que estava. Portanto, foi mesmo mind-blowing. Mas depois, em junho, fui ao primeiro Congresso Nacional de Junior Empresários, que há 3 por ano, que é pronto, o evento fora o Genial, portanto, é aqueles que há mais regulamento e portanto, onde as empresas se juntam todas. E eu já fui como presidente, eu literalmente tinha tomado posse há 2 ou 3 dias e fui. E de facto estava completamente, ou seja, as empresas já se conheciam todas, aquilo era todo um ambiente que eu não estava familiarizado. E depois desse evento, depois é o verão e depois só há volta a ver em outubro do ano seguinte. E portanto eu estava, e nessa altura estava
pronto, ou seja, eu gostei do evento, mas não estava, não estava integrado de todo, estava a tentar perceber onde é que estava, e depois pensei, ok, isto parece-me super giro, e portanto eu para o ano quero aproveitar ao máximo, já que somos uma jovem empresa e temos a oportunidade de estar aqui, eu quero agora aproveitar o próximo ano à séria. E acho que foi isso que aconteceu, porque depois veio o verão, pronto, depois também começamos, lá está, o verão faz toda a diferença, portanto, não só para a minha equipa, para preparar as coisas para o próximo ano e começar a perceber, ok, o que é que queremos fazer durante o ano seguinte, como também criar esta estratégia de, ok, como é que nós agora nos vamos querer aproximar das junior empresas e o que é que, e como é que podemos estar presentes. E pronto, depois foi o ano todo, fui aos eventos todos, nacionais e internacionais, comecei a conhecer as junior empresas de perto, fazer amigos, e de facto fez isso toda a diferença, porque comecei-me a sentir muito integrado, e acho que no geral a Junior Data Consulting foi bem integrada na rede, as pessoas acho que gostavam de nós, portanto nós começámos a dar bem com os outros junior empresários, e de facto foi mesmo bom, não só para a JDC, obviamente, que estávamos a começar e, portanto, temos tido ali uma boa integração, foi bom, mas mesmo pessoalmente, e, portanto, eu aprendi tanto. A nível de crescimento, sim. Eu comecei-me a dar, lá está, com jovens empresários de outras empresas muito desenvolvidas, muito mais que a JDC, não é? Nós éramos relativamente pequenos nessa altura, e aprendi tanto. Eu acho que depois, lá está, o desenvolvimento, até mesmo para a JDC, foi bom nesse aspecto, porque a partir do momento em que se passámos a ser uma jovem empresa, começámos a ter contacto direto com as outras jovens empresas. O que também acho que houve um crescimento exponencial nesse ano, nesse aspecto, porque aprendi tanto sobre processos que eu nunca na vida pensaria, porque lá está, estava em contato com outros empresas que faziam exatamente igual. Sim. E tinham outra melhor. experiência. Exatamente. Outra experiência, e, aprendi muito. Sim. Eu acho que isto depois leva a uma pergunta que é transição para a JE Portugal, processo, né? Ou seja, o processo de passares de presidente de uma junior empresa para a federação em si, todo o processo desde o início, desde que despertou o interesse, fase de recrutamento, e depois também um pouco perceber como é que é a transição e como é que tu chegaste a International Manager neste caso. Pronto. Então, eu tive o meu percurso como na JDC e, entretanto, eu ia acabar, ou seja, isto foi tudo o meu terceiro ano de licenciatura, eu ia acabar a licenciatura no final do ano e ia acabar o meu mandato como presidente da JDC, portanto ia ser tudo na mesma altura. E eu comecei a pensar, e eu de facto, ou seja, como estava a dizer, estava a ter uma experiência efetivamente muito boa, eu estava a adorar estar na JDC, ver a JDC crescer, estava a adorar conhecer a rede de junior empresas, estava mesmo a fascinar-me muito e esse ano foi muito bom nesse aspecto, porque eu gostei mesmo muito, pronto. E depois o que acontece, e acho que isto é importante referir, pronto, nós nesse ano, ou seja, nós temos, como tinha falado, o Genial, que é o evento que nós temos onde se premiam as melhores empresas a nível nacional. Nós ficámos nomeados para a junior empresa mais promissora de 2023, na altura. Sim, fez agora um ano. E portanto eu acho que também fez muita diferença, ou seja, todo o processo de candidatura para os prémios, que nós estávamos completamente ao zero, portanto nós não sabíamos como é que funcionava, nós simplesmente achámos que era uma boa hipótese. Porque não nos candidatámos? Portanto, as candidaturas para os prémios do Genial, qualquer jovem empresa pode candidatar, portanto não perdíamos nada em candidatarmos e ficámos nomeados. E depois todo o processo de preparação para o pitch e para o Genial, portanto, foi incrível. Eu adorei. E nós não ganhámos, ok? Nós não ganhámos. Mas mesmo assim, o Genial continua a ser o evento que me mais marcou. E eu pensar, oh meu Deus, como é que eu há um ano estava aqui no meu primeiro evento, eu nem sabia o que era uma jovem empresa, e estava fascinado com as apresentações que estava a ver. E no ano a seguir estava eu a fazer uma apresentação sobre a minha jovem empresa, e apesar de não ter ganho, foi mesmo voltar a ver os pitches das outras jovem empresas, o que é que elas fazem, e foi mesmo... Só estar no palco, no sítio, já é completamente diferente. E foi que eu comecei a perceber, olha, eu acho que eu tenho mais para dar. E depois o que acontece? Lá está, ia acabar a licenciatura e o mandato na JTC, depois já na JTC já não me fazia sentido continuar. E depois entrei em mestrado, cá em Portugal, e pensei, bem, agora a minha vida vai mudar muito, porque lá está, eu acho que se calhar vocês já conseguem relacionar-se com isto, que é o ritmo de vida de um junior empresário
é algo que, ou seja, se tu gostas do que estás a fazer, é um ritmo diferente, eu acho, do que a maioria de um jovem universitário. Porque para além de teres de conciliar os estudos, tens de conciliar a Junior Empresa, a Junior Iniciativa, que são muitas horas diárias. Sim. E portanto, eu vim do ano de presidência em que a minha vida girava à volta da JDC, é verdade. Eu literalmente esse ano foi só para a JDC. Os estudos quase que eram secundários, infelizmente, mas acaba por ser porque era aquilo que me motivava todos os dias a levantar-me e a querer fazer alguma coisa, era a JDC. E eu, sinceramente, comecei a pensar, oh meu Deus, a minha vida vai mudar muito, porque eu vou deixar de ter esta rotina, vou deixar de ter esta motivação, e eu não queria. Eu pensei, o que é que poderá vir aí? Depois pensei, pronto, a GE Portugal, de facto, seriam mais um ano no movimento júnior, mais um ano a ter um trabalho, é diferente, mas portanto, a trabalhar para isto, vou estar em mestrado, por que não? Sim, porque não? E candidatei-me no último dia, na última hora, à GE Portugal, mas foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida até hoje. Como é que chegas a International Manager? Se tinhas preferência em ir para esse sítio, eu não sei como é que é o recrutamento, não sei se vocês têm preferência por um sítio em si, mas no fundo eu queria perguntar, porquê International Manager e como é que tu chegas lá, neste caso? Quando nós nos candidatamos à direção da GE Portugal, nós não nos candidatamos a cargos, portanto, não sei para quem não está familiarizado, a direção é constituída por 5 pessoas, um presidente, vice-presidente, international manager, tesoureiro e secretário-geral. São 5 cargos. E depois nós temos competências. As competências é no fundo os nossos departamentos, portanto, aquilo em que cada um de nós está responsável por. Estão a agregar, sim. O que é que nós estamos responsáveis por. E quando nós nos candidatamos à direção da GE Portugal, nós candidatamos à direção da GE Portugal. Nós não nos candidatamos a cargos. Depois colocamos uma ordem de preferências das competências, o que é que gostávamos mais e menos, mas no fundo depois o processo de recrutamento é todo à volta de nos testar os candidatos para as competências e a dinâmica de equipa. E depois eles é que nos propõem um cargo. Mas efetivamente, por exemplo, relações internacionais, que é um cargo que é uma competência obrigatória do International Manager, era uma das competências que eu achava que me ia interessar e portanto quando eu coloquei a minha listinha de preferências, coloquei alto. E portanto eu percebi depois, durante o processo de recrutamento, que estava a ser testado para essa área, e eu acho que efetivamente estava-me a interessar. Consegues perceber a meio do recrutamento? Eu acho que sim, ou seja, e eu agora tendo a experiência de que também já estive a recrutar a próxima direção da GE Portugal, tu acabas por ter de testar um pouco tudo a todos, perceber qual é o melhor fit. O ponto forte. Porque a direção da GE Portugal é de facto um compromisso muito diferente de uma junior empresa. Eu acho que acaba, ou seja, é um compromisso, eu não diria maior, porque acho que uma junior empresa também é um grande compromisso mesmo, mas da GE Portugal acho que é um nível acima, porque estás a representar uma rede inteira de junior empresários e, portanto, as coisas têm de correr bem sim ou sim. Portanto, não nos podemos dar ao luxo de ter uma equipa que possa não ser a melhor, tem de ser a melhor equipa possível. E, portanto, a recrutar, lá está, nós temos de ver as hipóteses todas. Toda a gente em que é que ficaria, qual é o melhor fit qual é o melhor fit para cada competência e para cada cargo. E portanto, a direção anterior à minha achou que eu faria um bom fit em International Manager, com relações internacionais, e portanto foi para isso que me convidaram e aceitei. E de facto foi uma experiência incrível e já poderemos falar mais sobre isso também. Mas no fundo foi isto, é o processo de recrutamento e é assim depois que eles acabamos por ser escolhidos, eles depois escolhem os 5, depois lá está, há muitas dinâmicas do grupo, perceber como é que nós temos de dar bem, é um trabalho muito intenso ao longo do ano, e também não me posso queixar, a minha equipa agora foi o meu pilar este ano, foi mesmo, aquilo que fez valer a pena este ano foi os meus outros 4 colegas de direção, mas pronto, é isso, é muito trabalho porque nós somos muito poucos, somos só 5, depois temos os nossos managers que nos ajudam em algumas competências, mas acaba por ser muito intenso, é muito trabalho, então as 5 pessoas efetivamente têm de se dar bem para as coisas poderem correr bem. Sim, claro, e exatamente isso que tu disseste, os enlargement managers são obviamente também pilares, especialmente para nós junior iniciativas. Nós temos a Cátia Duarte connosco, ou seja, ela infelizmente não pode estar cá hoje, mas ela mesmo tem sido uma grande ajuda para nós, para expandir, da mesma forma que também nos conseguiste ajudar muito no início. E isto também leva-me um pouco à próxima pergunta, que é, como é que o International Manager vê as junior iniciativas? E no fundo, quando uma ideia é chegada a ti, neste caso, quando alguém chega a ti com uma ideia e diz, nós queremos fazer uma junior iniciativa, quais é que são os critérios, o que é que tu vês, e também para concluir a pergunta, mas depois posso repetir se quiseres, como é que tu vês as atuais junior iniciativas todas no país? Portanto, exato, e se calhar só para contextualizar também,
É isso. Como estava a falar, nós temos várias competências e eu, para além, como International Manager, tinha relações internacionais, depois também fiquei com a competência de expansão, que é então a parte da gestão das junior iniciativas e do nosso programa de crescimento. Claro. E de facto foi algo muito. Eu acho que, não sei na altura o porquê é que me escolheram para ter essa competência, se calhar até pela minha experiência já como deputado de uma junior iniciativa, não faço ideia, mas era algo que eu gostei muito. Portanto, eu fiquei muito contente por ter a expansão, porque sentia que ia ter ou seja, ia ser algo mais, eu acho que o impacto que se tem é algo mais tangível, porque tu trabalhas diretamente com as junior iniciativas e consegues ver o seu desenvolvimento de perto. E é mesmo muito gratificante e acho que foi uma das melhores coisas deste ano também, foi poder ter essa experiência. Os nossos managers 100% cruciais. Eu não consegui sozinho fazer a gestão das 20 junior iniciativas atuais, agora 19, porque temos mais uma junior empresa. E portanto os meus managers são espetaculares e ajudam muito. Mas isto tudo, a tua pergunta era... No fundo, como é que tu vês? Ou seja, como é que é tu olhas para duas pessoas ou três que têm uma ideia inicial para certo. formar uma junior iniciativa e depois posso também repetir mais à frente. Claro que sim, claro que sim. O que é que tu vês atualmente nas junior iniciativas 19? Né? Claro. Pronto. Em relação às junior iniciativas, portanto, nós temos um processo de expansão proativa, ok? Portanto, nós não só, para além do acompanhamento das junior iniciativas, uma das grandes partes da competência de expansão é então a expansão proativa. Portanto, nós tentamos chegar a novas universidades e institutos públicos no país todo para chegarmos cada vez a mais alunos, não é? Agora, com isto também, e eu este ano, por acaso, tive muito essa sorte, recebi imensos contactos de pessoas, portanto, foram vocês que vieram até nós. Exatamente. Portanto, nós também temos recebido muito esse contacto. Eu acho que o que também é bom sinal. Quer dizer que a palavra se está a espalhar e cada vez mais as pessoas conhecem o movimento junior português. Porque eu sinto que este ano tive muitos contactos mesmo de alunos que queriam criar uma junior empresa. Portanto, não tive de ser eu ir até eles, vieram até nós. E, portanto, eu acho que acaba por ser um bocadinho de balança. É fazer um bocadinho dos dois. E portanto, vocês foram um desses exemplos. Este ano nós tivemos um crescimento até bastante grande de junior iniciativas. Quando eu comecei o meu mandato, eram 15 junior iniciativas, portanto tivemos mais 5 este ano, criaram 5 novas junior iniciativas este ano, que foi muito, e em sítios diferentes. Agora estamos na junior iniciativa na Universidade da Madeira, portanto já conseguimos chegar às ilhas, que era algo que nós também queríamos. Estamos no Instituto Técnico de Bragança, que também ainda não estávamos. Estamos na Universidade Autónoma, que também não estávamos. Acho que também foi muito bom nesse aspecto, termos conseguido chegar a mais sítios. E portanto o que eu vejo nas nossas atuais 19 junior iniciativas é algo que é muito promissor. Ou seja, nós temos 25 junior empresas, 26 junior empresas em Portugal. E de facto ainda há muito espaço para crescer. Claro. E eu consigo ver estas junior iniciativas, a maior parte delas que já se estão a desenvolver, mesmo vocês que são relativamente recentes, têm poucos meses, já conseguiram alcançar tanto que eu tenho a certeza que daqui a um ano ou menos, ou mais, depende do tempo, vão conseguir passar as suas mesmas empresas, e eu acho que a nossa rede cada vez mais vai estar a crescer. Portanto, estas 20 iniciativas que há atualmente, no futuro tenho a certeza que vão passar as empresas. E não é um futuro tão longínquo assim. Ou seja, sim. Então com a qualidade que eu vi este ano, de novas junior iniciativas a ser criadas, e as que já estavam no primeiro crescimento, que já estão a desenvolver-se há mais tempo, a qualidade que eu consegui assistir este ano foi mesmo... deixou-me 100% tranquilo a pensar, ok, se isto é o futuro da rede, se estas junior iniciativas vão ser as próximas futuras junior empresas, excelente, porque elas também conseguem, elas entendem, e eu acho que este também é um bocadinho o nosso objetivo, não é? Elas, ao trabalhar com a GE Portugal, também conseguem estar envolvidas no meio e perceber, ok, o que é uma junior empresa, o que é suposto nós fazermos. E depois, pronto, vão-se criando, vão tendo iniciativas deste género, e portanto é algo que me deixa orgulhoso, sinceramente. Orgulhoso porque vejo muito potencial nas iniciativas atuais, principalmente, lá está, falo principalmente daquelas que foram criadas este ano, que eu sinto que estão a desenvolver-se mesmo muito bem. E pronto, estou ansioso para ver o que é que vem nos próximos anos, porque tenho a certeza que vamos passar rapidamente a só precisa de 30 junior empresas. Eu acho que sim, eu acho que também é importante ter dito que estão-se a desenvolver bem, porque pelo menos nós, como na Autónoma Comes aqui, notamos que obviamente o apoio da faculdade é crucial, como é óbvio em qualquer junior empresa, mas acima de tudo temos a JE Portugal, ou seja, temos pessoas que nós conseguimos contactar regularmente e ter o acompanhamento, especialmente nos processos cruciais, é mesmo muito importante, porque caso isso não acontecesse, estaríamos muito mais atrasados. E eu acho que, sinceramente, quando esta parte da expansão funciona a 100%, existe sempre uma tendência para que
o crescimento consiga ser sustentável e ao mesmo tempo rápido. Isso é super importante. Isso é, no fundo, a nossa perspectiva enquanto Júnior Iniciativa. Isso para mim é super bom e super gratificante, porque saber que nós estamos aqui a trabalhar e temos alguém de fora para nos apoiar, isso é a melhor coisa. E enquanto a JE Portugal continuar a fazer este tipo de trabalho, é bom, porque vai sempre expandir-se para mais, como tinhas dito agora já. Claro, e é esse o mesmo objetivo. Portanto, a Federação funciona também, uma das nossas principais funções é isso, chegar a mais alunos, ter mais junior empresários, e quer dizer, eu acho que sim, e a GE Portugal de facto acho que é um grande apoio para as junior iniciativas, e eu fico muito contente que tenhamos este programa, que possamos acolher as junior iniciativas, ajudá-las com acompanhamento especializado, a criar a sua ideia, a desenvolvê-la e a tornar-se uma junior empresa. Mas efetivamente, e é uma das coisas que eu gostava que fosse, mas eu acho que isso não é uma solução perfeita. Há muitos fatores externos que influenciam o desenvolvimento das junior iniciativas. Portanto, eu acho que vocês, por exemplo, estão a ter uma sorte gigante, porque para além do nosso apoio, também conseguem ter apoio da faculdade, ter apoio externo, que vos ajuda muito no desenvolvimento. Nós temos junior iniciativas, por outro lado, que, apesar do nosso apoio, que é igual ao que damos a vocês e ao que damos às outras todas, muitas vezes demoram muito mais tempo a desenvolver-se, porque lá está. Há outros fatores externos que influenciam, infelizmente. Às vezes até mesmo sorte, sabes? Sim. Completamente. São ainda mais, são pequeninas e, portanto, se calhar não têm uma relação tão boa com a faculdade, portanto, não se conseguem fundar legalmente tão rápido, então têm mais dificuldade a arranjar projetos com clientes, porque estão às vezes é mesmo uma maré de azar, ou, portanto, estão com alguma falha interna que os está a impedir de desenvolver-se, e se calhar até têm imenso potencial, e se calhar as iniciativas super promissoras que lhes faltava pouquinho para passar a empresa, mas, entretanto, se for preciso, passou mais 1 ou 2 anos e não conseguiram fazer, porque lá está, e é isso que me custa, e que foi durante este ano que eu aprendi, que é os fatores externos. Pronto, isto também numa empresa também acontece, ok? Há anos melhores e anos piores, e muitas vezes também tem a ver com fatores externos que nem têm, fogem do nosso controle. Mas se eu pudesse ter controle destes fatores externos para todas as iniciativas, acho também ainda mais rápido elas se desenvolveriam. Mas pronto, as coisas resolvem-se, os problemas, há sempre problemas, e nós também estamos cá para ajudar nesses problemas e arranjar sempre as melhores soluções. Eu agora queria-te fazer uma pergunta, que é, eu suponho que o teu tempo do movimento júnior no geral está a chegar ao fim. De vez? Sim, agora é de vez. Agora de vez. Yeah. Ou seja, a felicidade também não deve ser a melhor, né? Acho que vais ter que largar uma coisa que tem sido presente na tua vida ao longo do tempo. Completamente, sim. Eu acho que eu queria que tu olhasses para todo o teu caminho até agora e dissesse assim, que tipo de conselho é que tu darias a alguém que quer entrar numa junior empresa ou até mesmo na JE Portugal mais tarde? Eu acho que o que me manteve até hoje aqui, com um sorriso na cara e com aquilo, e sabendo e querendo estar aqui, é a motivação, portanto é a paixão do movimento júnior. Isso é essencialmente, ou seja, se não temos paixão pelo movimento júnior, nunca vamos conseguir nunca vamos conseguir ter a melhor performance possível. Ou seja, eu acho que para fazer este trabalho na GE Portugal ou numa junior empresa ou iniciativa, nós temos de ter amor à causa. E, portanto, se nós não acreditamos naquilo que estamos a fazer, se nós não acreditamos no impacto que estamos a causar, não vale a pena estarmos assim tão envolvidos. Lá está. Eu na JDC, como disse, dei a minha vida toda, todos os meus esforços ao longo do ano foi para aquela causa, porque eu acreditava naquela causa, que depois se também transformou numa paixão pelo movimento júnior, que me fez ir para a Federação, e estar na Federação este ano e fazer todo o trabalho que fiz este ano foi mesmo também gratificante, e lá está, foi graças, eu acho, principalmente ao amor que eu e o resto da minha direção, porque eu acho que isto é importante, lá está, para todos. Sim, claro. Acreditarmos naquilo que estamos a fazer, e portanto esse é o meu maior conselho. Ou seja, não é um conselho, é mesmo, ou seja, acaba por ser um pouco o perfil da pessoa, ou seja, eu acho que tive a sorte de me apaixonar por algo que eu nunca na vida esperaria, e que depois facilitou muito o meu trabalho, porque lá está a fazer algo que gosto. Mas pronto, eu acho que para quem gostava mesmo de criar uma junior iniciativa, e portanto nós estamos sempre abertos à criação de novas junior iniciativas, é o que nós queremos também. Acho que se acharem que têm uma mente empreendedora, se têm uma ideia, se gostavam de fazer mais, ou seja, se querem ser disruptivos e criar algo na vossa universidade que não existe, portanto, se acham que o vosso curso e que aquilo que aprendem na faculdade
que é o que toda a gente, e acho que concordamos todos com isto, que nós quando saímos da universidade não estamos preparados para o mercado de trabalho, e se sentem que podem fazer algo em relação a isso, e a solução for estar numa junior iniciativa ou numa junior empresa, façam, porque depois tudo aquilo que vocês dão a esta causa, recebem em dobro. Okay? Isto é uma coisa que nós dizemos muito, porque é exatamente isso. Ou seja, se estivermos passivamente a participar, pouco vamos receber. Ou seja, ok, estás ali para o currículo, não sei o quê. Mas se te envolveres a sério, se te entregares mesmo a sério ao projeto, vais ver que o que vais receber em troca vai ser muito mais valioso e cada vez mais. Portanto, eu acho que depois é isso também, esse sentimento de ownership que as pessoas acabam por criar no movimento júnior. Eu acho que é isso que se vê muito nos empresários, que nos distingue do resto dos estudantes, é este sentido de querer fazer mais, querer fazer diferente. Pronto. Eu acho que se queres fazer mais, queres fazer diferente, uma já empresa é uma solução para tu e algo que deves te envolver, para além de que vais conhecer pessoas incríveis no caminho, fazer amigos para a vida. Eu acho que esse é o meu maior conselho, é mesmo não ter medo de arriscar e querer ser diferente, ok? Porque lá está, no final o retorno vai ser muito maior. Claro, é exatamente o que tinhas dito, vai-te dar sempre em dobro. Eu acho que isso é o mais importante, também experiências são cruciais aqui, mesmo mesmo em contacto com pessoas que já estão no mercado de trabalho, temos essa componente que eu acho que é mesmo muito importante. E as empresas já reconhecem. Sim, portanto, sim, exato. Eu acho que, eu por acaso ainda não estava a falar com isto, não sei com quem, eu acho que hoje em dia já conseguimos ver nas grandes empresas que quem está a liderar as grandes empresas já começam a ser já empresários. E, ou seja, isto se calhar, ou seja, o movimento júnior há 10 anos, há 5 anos, não tinha nada a ver. Portanto, eram muito menos júnior empresas, era muito menos júnior empresários. Eu acho que o movimento júnior está a crescer nos últimos 2 anos e exponencialmente. Ou seja, eu estou curioso para ver, daqui a 10 anos, onde é que os nossos júnior empresários vão estar. Porque se agora já se começa a notar que muitos empresários de sucesso por aí já eram júnior empresários e numa altura em que uma júnior empresa não era uma coisa comum, agora estando-se a tornar mais comum e vendo a qualidade e o talento que eu tenho visto ao longo deste ano e dos últimos 3 anos, eu só que estou entusiasmadíssimo para ver o que é que vai daqui a 10 anos, o que é que vamos ver, porque eu tenho a certeza que vão ser os júnior empresários todos, que agora estão aqui na universidade, que vão estar à frente de tudo o que é importante no nosso país e, portanto, nas decisões, no governo, tenho a certeza, em grandes empresas. Lá está, acho que é mesmo. Os empresários são diferenciados por si mesmo, por quererem ter o gosto de trabalhar e querer fazer mais e melhor e diferente. Assim, muito rapidamente, porque o nosso tempo também já está já está apertado. Que lições a nível pessoal e a nível profissional levas desta experiência, mesmo de todo o teu caminho no movimento júnior até agora? Na verdade, é uma pergunta difícil de responder porque lições é um pouco tudo. Eu acho que o movimento júnior moldou-me, muito sinceramente. Eu não sou a mesma pessoa que era há 3 anos atrás. E o facto de nos últimos 3 anos eu ter dedicado a minha vida quase a 100% a esta causa foi algo que também me fez, ou seja, eu fui moldando a isto. Portanto, no fundo, a lição que eu levo são tantas, não é? Claro. Mas é um pouco de tudo. É tudo o que eu aprendi profissionalmente, portanto, sobre processos internos e externos, sobre liderança, sobre como gerir uma equipa, como manter uma equipa motivada. Eu não fazia nada, eu não fazia ideia, não tinha estas competências antes de estar numa junior empresa. E, portanto, literalmente tudo o que eu aprendi, e se eu agora for para o mercado de trabalho e, de alguma forma, conseguir ser bem sucedido, eu tenho certeza que vai que teve a ver com a minha experiência nas junior empresas, porque eu só me sinto, eu mesmo assim, ou seja, acho que nós ainda somos muito novos para dizer, ou seja, nunca trabalhei. Sim. Para saber dizer se de facto apliquei ou não os meus conhecimentos como júnior empresário. Mas atualmente o que eu sinto é, se eu for trabalhar, aquilo que eu aprendi quanto júnior empresário vai ser muito mais valioso do que muitas experiências nas licenciaturas, porque eu tenho ideia, não é? Espero, e é aquilo que eu acho que vai acontecer, que é, esta experiência é o que me vai dar as competências que eu preciso para o mercado de trabalho e não necessariamente aquilo que eu aprendi na licenciatura, também, obviamente, também é importante, mas eu espero que no futuro seja isto que vai, ou seja, as lições que eu levo são mesmo, é mesmo tudo que se aprende. Exatamente.
lá está, e nem que seja mesmo este sentido de pertença e este sentido de responsabilidade, que eu acho que é muito importante, que se leva, portanto, eu acho que um jovem empresário, lá está, já vai com um mindset diferente para o mercado de trabalho, já vai com um ritmo diferente de trabalho e já sabe muito mais sabe muito melhor sabe muito melhor gerir situações complicadas, porque pronto, já a partir já teve essa experiência na sua jornada de empresa e lá está, estamos muito mais bem preparados. Eu acho que isso é a maior lição de todas. Para terminar, assim, vou-te dizer 3, vá. Para ser um número assim. 3 episódios marcantes no teu período, tanto na JDC como na JE Portugal. 3 momentos marcantes, podem ser impactantes, engraçados, constrangedores, como tu quiseres. Há 3 que tu levas assim de cabeça. Quando me perguntam o que é que se calhar foi o que mais me impactou, ou portanto uma experiência assim que eu tenha tido engraçada, pronto, eu costumo dar sempre este exemplo. Para mim, algo que marcou, e portanto isto é em fases diferentes do meu percurso, ou seja, para mim começa no Genial, no primeiro Genial em que eu fui, quando a JDC passou a Junior Empresa, em que foi o meu primeiro evento do Movimento Júnior, em que eu percebi o que era uma Junior Empresa, conheci Junior Empresários e percebi o impacto das Junior Empresas. Foi algo que me mudou completamente, a minha mentalidade naquele dia mudou completamente. Eu saí daquele evento a pensar, a minha mentalidade tinha completamente mudado, eu estava muito mais motivado para trabalhar e, portanto, foi aí que eu percebi onde é que estava-me a meter. Então, acho que foi mesmo uma experiência que mudou exatamente a minha visão. E depois, curiosamente, no Genial do ano seguinte, agora como Júnior Empresa Nomeada, como pessoa que vai fazer o pitch ao palco, foi algo que me também trouxe... lá está, apesar de não termos ganho, foi algo que me acrescentou tanto. Foi uma experiência incrível, que eu não trocava por nada. A preparação, os nervos, e depois ter tido tanta gente, ou seja, o apoio que se tem, é mesmo uma coisa inexplicável, tanto que foi isso depois que me motivou também a acreditar mais em Portugal. E portanto eu acho que é sempre engraçado. Portanto, e este ano, efetivamente, o Genial também. Ou seja, eu acho que o Genial, pronto, para mim tem um lugar especial no meu coração, precisamente por isto, porque tive os 3 Geniais que eu fui, foram em alturas muito diferentes, não é? E este ano o Genial foi como direção da GE Portugal, foi estar lá a apresentar os prémios, a entregar os prémios. Portanto, tive 3 visões muito diferentes daquilo que é o Movimento Júnior e portanto, que foi algo que me inspirou completamente. Mas pronto, agora dando outro exemplo, portanto, isto era só para explicar aqui que eu acho que estes 3 momentos foram cruciais no meu percurso, estas 3 experiências. Mas, por exemplo, agora outro exemplo, pronto, que acho que também me fez crescer muito, olha, foi quando eu era gestor de recursos humanos na JDC. Nós estávamos a preparar um processo de recrutamento, até era o meu primeiro que eu estava a preparar. Portanto, eu não sabia bem as coisas, estava a aprender tudo. E nós temos uns stresses, porque a nossa diretora na altura teve uns problemas pessoais e teve de sair. Portanto, isto tudo eu não estou a brincar, 2 semanas antes do processo de recrutamento começar. E portanto, estava eu e mais uns colegas meus que também eram novos ali, sem o apoio de um diretor, que é crucial, não é? A fazer algo que nós nunca tínhamos feito antes. E portanto, aí também tenho muito a agradecer à Direção-Geral, portanto, que nos ajudou muito, mas nós aí foi bom também porque senti que, ok, é agora o momento em que... Foi ali que eu senti que é aqui que eu tenho de entrar, é aqui que nós temos de fazer diferente. E foi aí que nós arregaçámos as mangas. E foi a primeira vez que eu senti, tipo, ok, eu aqui posso fazer a diferença, porque antes nós estávamos a ajudar, estávamos a fazer tarefas a ajudar, não sei o quê, mas eu acho que não, ou seja, o impacto que eu não sinto, o impacto que eu estava a causar não era algo tão tangível. Naquele processo de recrutamento em que estava tudo a correr mal e nós, com as nossas próprias mãos, tivemos de, ok, reinventar e perceber, ok, nós nunca fizemos isto, mas vamos ter de fazer isto acontecer. Portanto, vamos organizar-nos e fazer isto acontecer. Claro. E correu super bem. E portanto, o sentimento depois de, ok, eu fui capaz de fazer isto, a minha equipa foi capaz de fazer isto, foi mesmo de, ok, isto vale a pena, e portanto nós estamos aqui, já estava, e foi aí que eu também percebi, acho que foi nesse recrutamento que eu percebi, ok, eu afinal acho que até gosto disto. Ok, até este desafio até foi giro. Porque apesar de ter corrido mal no início, deu-nos a oportunidade de se calhar chegarmos à frente que, se calhar, como diretor, a dar-nos tarefas, não teríamos tido essa oportunidade. Portanto, deu-nos essa oportunidade de nos mostrar e de nos esforçar, não é? E portanto, depois foi aí que também começou um bocadinho, acho que o bichinho de, ok, isto até é engraçado. Já te dá para vingar por isso. Aham. Lourenço,
tempo está apertado, já estamos mesmo no final. Queria Obrigado. só agradecer-te por teres vindo cá, foi mesmo um prazer ter-te cá. Obrigado eu mesmo pelo convite. Redes gosto. sociais da JE Portugal, não sei se queres dizer para aí. Sim, já é As tuas Portugal. também, já agora. Já é Portugal no Instagram, no LinkedIn, Junior Enterprises Portugal, no LinkedIn, pronto, acho que são as nossas redes principais. Sigam-nos lá se tiverem interesse em criar uma junior iniciativa. Podem preencher um formulário que temos no nosso website ou mandar-me e-mail diretamente lourenco.costa@geportugal.pt. Pronto, e estamos disponíveis para ouvir as vossas ideias e criarmos e ajudarmos a criar a vossa própria ideia se quiserem criar uma junior iniciativa na vossa faculdade. E pronto, agradecer mais uma vez o convite mesmo. É muito bom ver este tipo de iniciativas e estar presente, porque deixa-me também, eu agora saindo do movimento e não sendo mais, fazendo mais parte, deixa-me também muito contente e orgulhoso de, ok, sei o que é que vai ficar e o potencial que as iniciativas atualmente têm. Portanto, deixa-me descansado e acho que um bocado também com o sentimento de ver cumprido. Claro. Ok, agora vou-me embora e isto está bem entregue porque estamos aqui num podcast, não é, com tanta qualidade. Portanto, olha, só de mesmo dar-vos parabéns e agradecer mais uma vez o convite. Não, nós é que agradecemos, Lourenço, mais uma vez a ti, também estás aqui a representar a JE Portugal. Muito obrigado a ti. Malta, obrigado por estarem desse lado. Sigam a Autónoma Comms, igualmente como a JE Portugal no Instagram e no LinkedIn. E obrigado mais uma vez por estarem desse lado. Eu sou o Ricardo e um abraço a todos. Obrigado.